Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Em seu terceiro mandato consecutivo na Assembleia Legislativa do Paraná, ele ocupa atualmente a presidência da Comissão de Finanças e Tributação, a segunda mais importante da Casa, depois da Comissão de Constituição e Justiça, além de integrar diversos outros colegiados. Uma das vozes mais influentes na defesa do pensamento conservador na política paranaense, o deputado estadual Márcio Pacheco, do Partido Progressista, é o meu entrevistado no Jogo Aberto deste sábado. Boa noite, Márcio. Boa noite, Caio. Prazer. Mais uma vez, seja bem-vindo, né? Eu agradeço muito o espaço para falar com o teu seleto público, a seleta audiência, uma alegria estar aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo espaço. Estamos aqui, então, completando o primeiro semestre, dessa legislatura, deste ano de 2025. E olhando aqui o balanço de suas principais atividades ao longo dos 3 mandatos que eu mencionei aqui, vejo que você já destinou recursos expressivos para municípios e instituições sociais. Só para Cascavel, só para a gente relembrar, foram mais de 35 milhões de reais e ao longo da trajetória, mais de 42 milhões de reais em todo o estado. Em 2025 já são mais de 23 milhões em novas indicações, né? Márcio, qual é o critério que se adota para a alocação dessas verbas e como avalia o papel das emendas parlamentares no fortalecimento das políticas públicas no Paraná? Bem, Caio, a destinação dos recursos, é claro, ela é muito vinculada com os contextos, né, que nós temos relacionamento mais estreito. Eu tenho sempre uma atenção muito primeira, né, com as entidades do terceiro setor, as entidades filantrópicas, que entendo prestam um serviço fundamental para ajudar o poder público. Imagine o poder público sem as entidades filantrópicas, sem as APAES, sem o Recanto da Criança, sem o Abrigo São Vicente de Paulo, estou falando aqui de Cascavel, mas que é assim de todo o estado do Paraná. Mas nós temos também um foco no esporte, né? Eu entendo que o esporte ele tem realmente uma capacidade de transformar vidas, né? Permite que as crianças, os jovens possam sonhar e de fato terem uma vida diferente, seja pelo sucesso no próprio esporte, ou seja, pela transformação da sua vida, da disciplina e tudo mais que o esporte oferece. Atividade saudável em todos os sentidos, né? Fisicamente, saúde pública mentalmente, sempre, né? Saúde pública sempre está em pauta. Enfim, de acordo com cada município, né? Por exemplo, aqui o grande orgulho que eu tenho, aqui em Corbélia, por exemplo, né? O Centro de Educação Especial, que é uma referência para o Paraná, né, que nós conseguimos a viabilização de tudo, da obra, e agora estamos viabilizando também mais 350 mil reais, junto com o prefeito Tiago, toda a conjuntura lá do município, para a implementação dos equipamentos para cuidar de crianças, pessoas com alguma alteração neurológica, especialmente o autismo, né? Então, que é uma das suas principais bandeiras, né? São pautas a questão nossas, do autismo, né? Então, de acordo com cada município, tem a sua demanda, né? Então, nós estamos trabalhando, fazendo esse trabalho que também é importante. Não é o mais importante, viu, Caio, na minha opinião, né? Sim. Mas é importante. Claro. Você mencionou a APAE Cascavel, por exemplo, né? As APAES, né? Sim. No caso da APAE de Cascavel, você destinou 1,8 milhão de reais para a conclusão do Centro de Saúde. O que essa obra representa, Márcio, para a inclusão e o atendimento da população com deficiência? Caio, quem tem noção mais clara da importância dessa obra é quem precisa dela, né? Quem convive com essa realidade. Cascavel é gigantesca, né? Gigantesca, o atendimento, né, que a APAE presta para Cascavel, para a região, é algo extraordinariamente importante. E nós temos esse olhar. E essa conquista, Caio, não é só pelo tamanho do recurso, que foi de 1,8 milhão de reais. Mas nós conseguimos, por graça de Deus e o nosso trabalho, quebrar um paradigma, que era o de que o Estado não pode repassar recurso público para entidades filantrópicas. Houve uma polêmica em torno disso até, né? Nós fizemos um trabalho, Caio, de mais de um ano, junto com a Secretaria de Saúde, aprovado com o aval do governador Ratinho Júnior, para que a Procuradoria-Geral do Estado revisse esse entendimento. E a partir dessa sua revisão de entendimento da PGE, do nosso Estado do Paraná, foi possível repassar não só esse 1,8 milhão de reais que nós conseguimos também com o governo do Estado para a conclusão dessa obra, mas a partir desse momento nós também pudemos, com a Assembleia Legislativa em sintonia com o governo, fazer repasses. Hoje toda e qualquer entidade filantrópica até então, do setor para nenhuma entidade filantrópica era possível repassar
usar recursos públicos do Estado. Nunca antes dessa conquista nossa da APAE de Cascavel, Realmente uma entidade tinha recebido realmente um recurso público direto do Estado. Hoje nós podemos, como deputados, indicar um recurso diretamente para a entidade filantrópica, seja ela qual for, desde que esteja, evidentemente, regularizada, né? Mas é uma conquista, então, está entre as minhas maiores conquistas da minha vida Sem pública. Dúvida, porque ela mudou uma história toda, né? Por conta da quebra de paradigma. Da amplitude, né? Com certeza. Atendeu, né? Agora, outra conquista relevante, a gente deve relembrar aqui, foi a instalação em Cascavel da Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças da Polícia Militar, né? Que impacto ela traz para a segurança pública aqui no oeste do Estado? Com muita alegria, cara. Você está comentando, talvez, eu imagine quantas conquistas, você falou de milhões e milhões e milhões de reais, quantas conquistas às vezes não é tivemos. nem a questão do recurso público, exatamente, só do volume do dinheiro. Esse caso, por exemplo, não envolve recurso público necessariamente, de verba, de emenda, né? Claro. Mas de trabalho, né? Foram 3 anos de trabalho. E você mencionou a APAE e menciona agora a ESFAEP. Eu tenho na minha consciência, Caio, de todas as muitas conquistas que nós tivemos esse tempo todo, eu acredito que essas duas são as que mais me tocam de maneira especial. Uma pela sensibilidade que envolve a questão da APAE e das entidades do terceiro setor, e outra pela importância que tem essa escola de formação, aperfeiçoamento e especialização de praças da Polícia Militar em Cascavel. Que é o começo da carreira na PM, né? Sim, a minha PM fiquei 10 anos na PM, né? Então sei da importância. Sim. Por exemplo, o meu curso de cabo, que eu fui cabo da PM, eu tive que fazer em Curitiba. Então, por exemplo, antes dessa escola, toda e qualquer, em geral, formação, especialização ou aperfeiçoamento era feito em Curitiba ou em Maringá. Então, ou seja, além de você não ter o aumento de policiamento, você tirava os policiais de Cascavel para irem fazer, para irem lá para Curitiba. Agora, além dos de Cascavel não precisarem sair, todos da região que precisam fazer formação, aperfeiçoamento e inspeção, vêm fazer em Cascavel, aumentando, então, frequentemente, o aumento do efetivo na nossa cidade de Cascavel. Para que a gente possa entender, então, o jovem se alista na PM e depois ele faz o curso de formação. Sim. Até então, quer dizer, ele se alistava, começava a trabalhar na PM, passava pelo concurso, evidentemente, e depois ele tinha que ir embora. Se transferir para Curitiba ou Maringá para fazer o curso de aperfeiçoamento. Digamos assim, você tem a formação, que é quando faz o concurso, passa, tem que fazer a formação. Isso de 7, 8 meses dura, né? O meu foi 8 meses, né? E aí tem a formação. E depois você tem o aperfeiçoamento e a especialização. De especialização, você quer se especializar em alguma área dentro da PM. Não tinha ainda como Cascavel. praça. Ainda como praça. Praças oficiais, eles têm que fazer esses cursos de aperfeiçoamento ou especialização. E o aperfeiçoamento é quando você vai fazer um curso de cabo, de sargento, né? Você vai fazer o aperfeiçoamento. Então você tinha que fazer também fora de Cascavel. Agora, todos esses cursos são feitos em Cascavel. Por exemplo, o governador está convocando agora novos policiais militares, né? Com a nossa escola, provavelmente já no início do ano que vem, fim desse ano, deve iniciar a formação de próximo de 200 policiais militares novos aqui em Cascavel. E é uma conquista que é fruto do nosso trabalho, cara. Sem deixar de lado, sem sair daqui, sem desfalcar, portanto, o contingente local. Exatamente. É uma conquista Márcio, você como vice-presidente do Conselho de Ética da Assembleia, você teve um papel direto na admissibilidade do processo de punição do deputado Renato Freitas, que liderou lá uma invasão no plenário da Assembleia Legislativa. O que motivou o seu voto e como você avalia esse episódio? Esse parlamentar deve, na sua visão, sofrer sanções? Na minha visão, não, cara, e não só na minha visão. Na minha visão assim, nas minhas redes sociais, pelo menos, mais de 95% da população que interage com os posts que nós mostramos as atitudes deles. Apoia algum tipo de sanção. Inclusive, a população é mais enérgica. Ela entende que ele deveria passar por um processo de cassação. De perda de mandato. De perda do mandato, por conta das suas atitudes, né? Ele é aquele mesmo deputado que invadiu a nossa igreja católica lá em Curitiba um tempo atrás, por conta disso sofreu um processo de impeachment, inclusive, na Câmara de Vereadores, entrou com recurso e o STF determinou o seu retorno ao mandato naquela ocasião, mas teve uma condenação também por pichação do mercado Lembrasul. Dias atrás invadiu com muito escândalo o mercado Mufato em Curitiba também, que foi bastante escandaloso, invadiu a Assembleia, enfim, tem uma postura, tempos atrás, acabou agredindo um assessor da Assembleia Legislativa, no embate ali na CCJ, então tem uma atitude realmente... Uma atitude que não é condizente com o cargo não tem a menor condição de dizer que é razoável os seus exageros, né? Não é razoável. E aí eu
agora tenho a honra de ser o vice-presidente sou da CCJ, mas sou Sim. também vice-presidente agora do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. E aí, por conta de uma invasão que ele ajudou também a fomentar na Assembleia Legislativa em junho do ano passado, que a sessão acabou sendo interrompida. O processo se refere a esse episódio. Né? Esse aí, tem vários outros processos que estão lá protocolados, mas o que foi o julgamento agora foi o moço. várias reincidências, né? Então ele já teve uma punição de advertência por escrito, acabou recorrendo, tal, não teve a execução da pena, mas teve a punição no Conselho de Ética de antes e agora já com essa reincidência permite essa punição que nós aprovamos agora no Conselho de Ética. Mas o parecer inicial, do relator inicial, era pelo arquivamento. Então eu falei, não é razoável o arquivamento diante de todas as barbaridades. A sociedade exige, né, uma posição mais rigorosa, né? De todas as barbaridades que ele praticou, e eu apresentei um voto em separado pedindo que ele passasse sim pela punição prevista no regimento interno, né? O Conselho entendeu esse voto meu, acolheu, e depois a deputada Márcia Sulac também, que foi a relatora sequencial desse processo, acabou concordando com o meu parecer e agora nós aprovamos no Conselho de Ética essa punição que é de suspensão das prerrogativas regimentais por 30 dias. É um passo, né, que a depender das suas reincidências pode conduzir para sanções mais graves. Márcio, você tem se posicionado firmemente em pautas que são caras ao eleitorado conservador, como eu já observei desde aqui na apresentação do programa, relembrando que você é uma das vozes aí mais destacadas, né, na defesa do pensamento conservador liberal, né, no Estado. Você é autor da lei que proíbe a linguagem neutra na administração estadual, tem projetos contra banheiros unissex e ideologia de gênero nas escolas. Você acredita que o Paraná é um estado receptivo a esse tipo de agenda? E como tem sido a reação dentro da Assembleia a essas propostas? Caio, quando nós temos verdadeira concepção de vida, quando nós acreditamos no que defendemos, nos valores e princípios, que no meu caso eu tenho convicção, independe da quantidade de pessoas que concordam com a nossa posição. E graças a Deus nós vivemos num estado que de fato a ampla maioria da população tem o mesmo raciocínio. Sim. Defender a família, defender a vida, né, ser contra as ideologias de gênero e de todas as outras formas de ideologias nas escolas para as nossas crianças. Perversas, né? Perversas, muito perversas, né? Que a esquerda sempre está tentando implementar nos seus projetos de governo. Defender a propriedade privada, ser contra as invasões de terra. Então, são ações que nós defendemos não por conta de que há um número grande de pessoas que concordam conosco, mas porque, de fato, isso é a verdade, é o que nós defendemos, né? Linguagem neutra, que absurdo, né? Linguagem neutra, o Lula aceitando tempos atrás a cantar o hino nacional em linguagem neutra, quer dizer, um pleno desrespeito à nossa soberania, à nossa pátria, né? À nossa nação. Então, dentro da Assembleia Legislativa, a gente tem tido essa posição muito forte, porque, como eu falei, as emendas, elas são importantes. Mas talvez mais importante do que as emendas, Caio, é ter a coragem de defender posições... determinadas pautas, né? Que exatamente, são, conservadoras. Aí, exatamente. De defender posições que às vezes encontra muita também reação, agressão por quem não concorda com isso. Porque é lá no parlamento que a sociedade tem a sua voz, né? Sim. É lá que ela tem que se manifestar dentro desse ambiente, com esses temas, né? E eu preciso de ser a voz desse eleitorado, Caio. Né? Porque sou, de fato, acredito nisso, né? Vivo a minha fé cristã, concebo na essência e na totalidade os valores e princípios cristãos e tenho que me colocar frontalmente contra essas ideologias, essas barbaridades, né? Que de maneira especial a esquerda, o PT, o governo que hoje está no poder, tenta implementar contra a nossa nação e a gente tem se posicionado fortemente na Assembleia Legislativa. Graças a Deus encontramos um eco muito forte, a nossa região oeste do Paraná também tem essa característica, então eu estou muito seguro do que estou defendendo e as nossas pautas são muito firmes, né, em defesa, de fato, dos valores mais conservadores, da liberdade de expressão, da liberdade econômica, do setor produtivo, que é o que de fato movimenta e alicerça a nossa sociedade, cara. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já retornamos entrevistando aqui no Jogo Aberto o deputado estadual Márcio Pacheco. Nos aguarde, até já. Você está assistindo o Jogo Aberto nesta noite de sábado, em que recebo aqui nos estúdios da TV Tarobá o deputado estadual Márcio Pacheco. Márcio, você tem também se manifestado firmemente contra o que a gente chama de doutrinação política e ideológica nas escolas, denunciando a presença de conteúdos marxistas. Grande parte do professorado, a gente sabe, segue essa linha
da esquerda, né? Estão mais preocupados até com a doutrinação política do que com o próprio currículo escolar, muitas vezes, né? A erotização precoce das crianças também, né? Uma grande parte também do magistério tenta impor essa linha. E a própria promoção de ideologia de gênero, né? Essa nefasta ideologia de gênero no ambiente escolar. Como é que você lida com isso também nas suas intervenções na Assembleia? São aquilo que eu falei, né, Caio? São essas posições claras que fazem com que as pessoas saibam o que de fato eu represento, o que de fato nós queremos representar dentro da política. É a proteção da família, é a proteção das nossas crianças, é a luta contra essas ideologias, é a luta contra, né, você veja que absurdo essa questão a questão biológica, né? Você permitir, por exemplo, que uma pessoa do sexo biológico ela possa competir num esporte feminino, por exemplo, masculino, né? Sim. Então, quer dizer, não faz o menor sentido. Você vê, isso é algo que tem que ser repudiado, é proteger a mulher. É proteger a mulher, não é ser contra quem quer que seja. É proteger a mulher, é proteger a criança quando a gente fala que a gente não quer doutrinação ideológica em sala de aula. Isso cabe ao pai e à mãe, né? Exato. Tem a escola para a educação. Da formação profissional e educação, enfim, mas não cultural, ideológica. Exatamente. E eu defendo isso com muita firmeza, Caio, porque eu também fui uma das vítimas de doutrinação ideológica e de alienação dentro do sistema educacional. Então eu sei o mal que pode causar. Você viveu isso na pele? Vivi isso na pele dentro da universidade. Quando se venderam, se transmitiram para mim, né, ideias tortas, narrativas, que fazem a gente pensar que está defendendo o certo, mas na verdade está defendendo uma ideologia. Então, quando você coloca de maneira bonita, porque eles desenham muito bonito, né, nos livros as ideologias, e as crianças totalmente ingênuas, né, coitadinhas, sem condição de se defender, e os pais muitas vezes ocupados sem acompanhar qual é o material didático. E às vezes são famílias humildes em que o pai e a mãe não entende isso. Mas nós sabemos o mal que causa o lobby, né? A ideologia, a doutrinação. Então nós lutamos contra isso. É nessa fase da formação da criança que você vai forjando o cidadão, né? Exatamente. Depois não conserta mais. No plano estadual de educação que foi de 2015, nós tiramos todo e qualquer conteúdo que viabilizava essa questão das ideologias de gênero em sala de aula, em escola. Então eu tenho essa pauta que não é simplesmente porque eu gosto, Caio, é porque é necessário defender a ingenuidade, defender as crianças, defender a família e lutar contra a doutrinação. Nós vemos um aparelhamento hoje da esquerda dentro de todas as instituições, lamentavelmente, que faz com que as pessoas sejam obrigadas a fazer coisas, por exemplo, que não querem fazer. Eu quero ir na universidade para me formar, ser um grande profissional, não quero saber de ideologia. Aprender conteúdos, né? Quero aprender conteúdo. Várias disciplinas. Né? Eu posso aprender, a pessoa pode aprender sobre um autor de esquerda, né? Mas tem que também colocar a posição de um autor de direita para fazer um equilíbrio, não é só ficar ensinando Agora, nesse contexto, Márcio, recentemente, né, o Supremo Tribunal Federal decidiu descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. É mais um tema sensível que tem gerado também reações no meio conservador. Qual é a sua visão sobre esses avanços da agenda progressista, né? E um caso como esse, de liberação do uso da maconha, você abre um campo enorme, né? Porque aquela tese que está liberando lá 40 gramas para uso pessoal, isso está estimulando o tráfico de drogas, né? No fundo, né? Está estimulando o consumo. Essa é apenas mais uma das muitas barbaridades, na minha opinião, que o Supremo Tribunal Federal tem cometido. Sem dúvida. Né? A legalização de drogas, por exemplo, isso é uma barbaridade, isso é uma barbárie que se pratica contra a nação, porque você nunca fica, quando você abre uma porta, eu que sou policial federal de carreira, fui policial militar, eu sei o mal que causa isso na vida de uma família a médio e longo prazo. Né? Abriu a janela, a porta escancara várias portas. A porta escancara, você vê essa questão da legalização das drogas, essa questão da regulação das redes sociais, cara, o que é isso? Isso é censura, isso é a censura descarada, é a cerceamento da liberdade de expressão que as pessoas têm que ter o direito. Você passou do teu ponto, se excedeu, para isso que tem o Poder Judiciário, que deveria ser para quê? Você pode recorrer e já temos leis suficientes para isso, né? Com certeza. Na área para injúria, calúnia e difamação. Cometeu uma calúnia, cometeu uma difamação, entra com o processo. Penal, claro. Agora já não mais, né? Então, assim... Agora o Supremo tirou, né, a obrigação
de retirar conteúdos através de um processo judicial. Quer dizer, ele está deixando nas mãos das plataformas, que por sua vez vão começar a exercer uma autocensura, né, por medo. O Supremo, Caio, lamentavelmente, vem exercendo um papel que não lhe cabe, que é de legislar no lugar do Congresso Nacional. É o que se Aí chama... temos um outro problema, que é extrapolando os limites constitucionais da sua atuação. Usurpando a função do Congresso Nacional. Não é seu papel, né? É exercendo o que se chama do direito positivo, né? Antes, o Supremo Tribunal Federal, até 2003, ele exercia o papel de legislador negativo, ou seja, você simplesmente olha, essa lei, essa ação, ela é constitucional ou não? Hoje não, hoje são ações claramente que legislam. Eles estão reinterpretando a Constituição. Reinterpretando. E o Congresso não está... Não é que o Congresso não está se manifestando também. Talvez poderia ser mais ativo, deveria ser mais ativo. Mas assim, o Congresso não está... Por quê? Porque está claro. A Constituição defende a liberdade de expressão. A Constituição e o Código Penal são contra a legalização de drogas. A Constituição é contra o aborto. O STF está querendo legislar em torno de pau do aborto. Por quê? Porque as pautas progressistas, Caio, o Brasil é um país conservador. Sim. Graças a Deus. Tanto é que na última eleição do Congresso temos lá uma bancada majoritariamente conservadora, o que reflete essa realidade que você falou. Essas pautas progressistas, elas não podem avançar pelo Congresso, porque o Congresso não vai aprovar isso. O que eles fazem? Eles vão, não só aqui no Brasil, em outros países também, eles vão por meio dos tribunais, que são feitos de 10, 11, 12, 13 pessoas e que são, na verdade, nomeados por... Nomeados, que não são eleitos, e que aí eles votam lá, votam como querem, e às vezes a posição de uma pessoa, de um ministro, acaba pesando sobre a posição do Congresso Nacional, que reflete a posição da população brasileira. Então, é lamentável isso, e nós temos que levantar a nossa voz também contra esses absurdos, cara. Márcio, você é autor da lei que criou o Abril Verde e Amarelo, sancionada pelo governador Ratinho Júnior, que é um contraponto ao Abril Vermelho do MST. A ideia, o objetivo, é valorizar o direito à propriedade privada e repudiar invasões de terra. Como é que você analisa, no momento dos conflitos agrários aqui no Paraná, especialmente temos aqui no oeste do Paraná um barril de pólvora, ali em Guaíra e Terra Roxa, né? Sim. Onde comunidades indígenas estão reivindicando áreas urbanas e produtivas inteiras, né? Se isso fosse levado a ferro e fogo, as duas cidades seriam aldeias indígenas, né? Sim. E há suspeitas sobre laudos até da FUNAI, né? Primeiro um parênteses. O Estado está lidando bem com essa situação? Primeiro um parênteses aqui, se me permite, né, Caio? Essa ideia nasceu aqui no teu programa. Né? Sim, é verdade. A audiência aqui, você me perguntou sobre invasão de terra e alguém, o seu Afonso, lá de Quatro Pontos, estava assistindo, mandou uma sugestão que tinha sido aprovado em Santa Catarina, e a gente protocolou na Assembleia Legislativa e hoje somos o segundo estado, né? Do país a ter uma legislação que legitima esse posicionamento do Estado. De conscientização e até mesmo de enfrentamento também, na medida em que legitima a postura, a possibilidade do proprietário de terra se organizar diante de uma iminente invasão de terra e poder fazer a reação com os órgãos policiais e tudo mais. E aí nós aprovamos, o governador sancionou e é uma lei hoje no estado do Paraná para fazer esse enfrentamento, que está alinhado com aquilo que eu defendo, né? Que é a propriedade privada, que é contra as invasões. O movimento Sem Terra hoje, ele se transformou num braço criminoso, extensivo e ideológico do PT. Vende uma ideia, manipula pessoas muito frágeis, vulneráveis, vende uma ideia de que a terra pode ser dada de graça a partir dessas invasões, que é uma mentira, porque eles nunca querem fazer uma reforma agrária. Ainda se quisessem, ainda seria legítimo, né? Mas nem isso eles querem fazer um curral eleitoral, onde quem está lá dentro, eu duvido alguém encontrar alguém que está lá dentro do Movimento Sem Terra que não vote em um candidato da esquerda. Ou seja, é um curral eleitoral para votar na esquerda. Então lá eles doutrinam, fazem as escolinhas. Doutrinação até de guerrilha fazem umas escolinhas lá onde tem Che Guevara, Fidel Castro, Marques e tudo, e Companhia Limitada. Então nós enfrentamos o movimento e enfrentamos de maneira especial as invasões e focamos também nas invasões indígenas que estão aterrorizando hoje Guaíra, Terra Roxa e até mesmo Palotina. Então a lei está aprovada hoje no estado do Paraná e depois disso teve uma invasão, Caio, como resposta de um movimento sem terra aqui em Quedas do Iguaçu, na mesma semana da sanção. E aí nós conseguimos com o secretário de Segurança, o secretário Hudson, fazer a reintegração, a retirada dos sem terra no mesmo dia em que houve a invasão aqui em Quedas do Iguaçu. Quer dizer, a lei já está em pleno efeito, né? Já deu um resultado importante, graças a Deus. Né? Márcio, partindo já para o final aqui da nossa conversa, muitas dessas pautas que você defende, liberdade de expressão, defesa da propriedade, combate à doutrinação ideológica e à agenda progressista de esquerda,
elas enfrentam limites no âmbito da legislação estadual, né? Porque muita coisa realmente depende de leis federais. Isso reforça o seu projeto de disputar uma vaga na Câmara Federal nas próximas eleições? Caio, não só reforça, como é a razão de ser. É a razão de ser. Eu chego a me emocionar quando eu falo, porque nós aprovamos muitas leis na Assembleia, Caio, e infelizmente sempre o Tribunal de Justiça acaba, né, vendo ali que não há entendimento do Supremo Tribunal Federal, que não há competência legislativa, não tem competência que a Assembleia do possa legislar. Né? Por exemplo, o nosso enfrentamento à obrigatoriedade da vacinação compulsória em todas as pessoas, de maneira especial em crianças agora. Tem uma lei aprovada, que eu ajudei a aprovar na CCJ como relator do... Não é uma lei contra a vacinação, é contra a obrigatoriedade de vacinar crianças. Quem quer se vacinar está em todo o direito, mas obrigar, sou frontalmente contra. Defendo a liberdade, como eu disse. Infelizmente, vem sendo completamente desrespeitado. Então, e todas essas pautas que nós falamos, Caio, todas elas são pautas que têm realmente a sua força no Congresso Nacional. Por isso que no ano que vem, com a graça de Deus, tem esse projeto da nossa candidatura a deputado federal por Cascavel, pela região oeste do Paraná, pelo estado do Paraná. Eu tive o prazer de receber mais uma vez aqui no Jogo Aberto o deputado estadual, meu amigo Márcio Pacheco. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço, por essa entrevista. Você é sempre bem-vindo aqui. Obrigado, querido. Obrigado aos telespectadores pela audiência. Um bom domingo a todos e até o próximo sábado. Boa noite.